Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live. Graças ao nome de Jesus. Vai chamando os seus amigos. Possamos dar início à live. Lembrando que para conseguir ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original, né? Às vezes está vendo com o vídeo compartilhado. Mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino. Aí você clica, vai lá no vídeo original. E comenta. Glória a Deus. Quero lembrar os irmãos que nossas lives continuam terças e quintas aqui no Facebook, a partir das 21 horas, e amanhã, quarta-feira, lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, é @pastorlorian. Quero lembrar também que sexta-feira nós temos a Noite da Libertação da Reconciliação às 19h30 na rua Henrique Degref 241 aqui em Ponta Grossa. E domingo, às 19 horas no mesmo endereço. Quero lembrar também que domingo é culto de ceia, né? E de sexta, sábado para domingo tem as 24 horas de oração. Começando às 18 horas de sábado até 18 horas de domingo. Então você que faz parte do grupo do WhatsApp, não se esqueça já de colocar, deixar programado o seu horário aí, do relógio de oração que vamos ter de sábado para domingo. Aleluia. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de ensino, né? No final vamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Estamos falando sobre o juízo eterno, um dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Vamos orar agora, queridos, pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Senhor, muito obrigado por tua presença. Muito obrigado pela tua graça. Tu és a pessoa mais importante aqui, Senhor. Glorifico o nome de Jesus. Que a tua unção, Senhor, o teu poder, a tua glória, Senhor, transborde meu espírito, alma e corpo. Sobre cada lar, cada família, cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Declaro que a palavra do Senhor vai traspassar os corações, frutificar a 100 por um em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual que vai embora. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Espírito Santo de Deus. Abra, Senhor, o nosso entendimento para que possamos compreender, Senhor, a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, Senhor, essa noite, assistindo essa live, esse vídeo, sejam curados em nome de Jesus. Aqueles que estão tristes, Senhor, sejam animados. Aqueles que estão ansiosos, Senhor, receba a tua paz, Senhor. A tua glória, a tua unção, visite cada lar, cada família, cada pessoa. Está assistindo essa live, esse vídeo em nome de Jesus. Claro que a palavra do Senhor nessa noite vai cair em solo fértil, frutificar a 100 por um em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Manifesta mais. O teu poder, a tua glória, a tua unção transbordando meu espírito, meu corpo, fluindo sobre cada lar, cada pessoa da assistindo essa live, esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso que nós estávamos falando sobre um dos princípios elementares que está lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, nós temos 6 princípios elementares. A Bíblia fala sobre 6 princípios elementares da doutrina, do ensino de Jesus. Né? O primeiro é arrependimento de obras mortas, que nós precisamos fazer, nós já falamos sobre isso. A fé em Deus, o ensino de batismos, que nós ainda vamos terminar. Imposição de mãos, falamos já. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então são 6 princípios elementares,
básicos da doutrina de Cristo. E um deles é o juízo eterno. Nós já falamos um pouco sobre esse princípio. Já falamos sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, que é o princípio que visa alertar a respeito do que ocorrerá com aqueles que morrerem antes da vinda de Jesus Cristo, como daqueles que presenciarem a ocasião, de forma que todos sejam preparados e firmados no temor do Senhor. Amém? Então, esse princípio elementar, ele fala do fim, né, de tudo. Porque já o nome já fala, é juízo eterno. Seja para a vida eterna, né, para aqueles que estiverem com Jesus, seja para a morte eterna. Veja que nós já falamos sobre quem é o juiz, né? Que o juiz é Deus nas lives passadas. Depois você pode pesquisar lá. Como será o juízo? Que ele é segundo a verdade, né? Embora sejamos salvos pela graça, a Bíblia nos mostra que Deus vai analisar, sim, as nossas obras, né? Sobretudo quando fala sobre galardão, mas vai ser analisado, sim, as nossas obras. E é imparcial. Deus não é parcial, ele é imparcial. Quando ele está analisando baseado na palavra dele. Por isso que é tão bom o fato dele ser imutável, né? A Bíblia nos diz lá em Malaquias, né? Que Deus, ele é imutável. Deus não pode mentir, não pode mudar. Então aquilo que ele fala é verdade. Se um dia ele falou que se aceitássemos Jesus como Senhor, nos arrependêssemos, nossos pecados seriam salvos, isso não vai mudar. Não é amanhã ou depois da manhã, nós temos essa garantia, né? As bênçãos de Deus, nós temos essa garantia porque Deus é imutável. Então tem a parte muito boa, mas tem a parte talvez não tão boa, que é a questão do juízo. Então a mesma Bíblia que fala das bênçãos, ela também fala das coisas ruins. Precisamos estar atentos a isso. Deus é imutável. Quando ele vai julgar, quando ele está julgando, ele julga como... Opa, vamos respirar. Como um juiz imutável, né? Como alguém que não... que é imparcial. Ele não julga com parcialidade, mas sim com imparcialidade. Já falamos sobre o que acontece depois da morte. O que acontece depois da morte? Nós já lemos lá Lucas capítulo 16, depois você pode reler na sua casa. Lucas capítulo 16. Acho porque eu tomei banho agora há pouco. Vamos espirrar aqui. Lucas capítulo 16. Ele fala sobre o Lázaro e o rico, né? Nós já falamos sobre isso, né? Aí ele apresenta bastante, como nós falamos bastante na live passada, sobre o que acontece depois que morremos. Que a pessoa fica consciente, que a pessoa, ela não pode, nós não temos comunicação com ela. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo final. Ou seja, a pessoa não vai reencarnar. Para aqueles que creem na Bíblia Sagrada, não existe reencarnação, existe ressurreição. Mas reencarnação não existe. Para nós que cremos na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois do juízo final. Para nós que cremos na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que a Bíblia condena a necromancia, ou seja, comunicar-se com os mortos. Por isso que ele fala ali pro rico que não tinha como ser feito isso. A pessoa assim que ela morre, ela vai ou para o seio de Abraão, que já é o paraíso, né? Quando ele fala lá para o ladrão na cruz, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou ela vai para o inferno, que é o primeiro tipo de inferno, né? A Bíblia, às vezes na tradução as pessoas falam, mas não foi inaugurado, é porque quando tem a diferença entre o Hades e o Geena, né?
O Hades ele já está inaugurado, ou seja, a parte espiritual da pessoa vai para esse lugar, assim como a parte espiritual da pessoa quando é salva. Mas quando houver o fim, biblicamente, aí vai haver a ressurreição dos mortos, né? Ou para a ressurreição para a vida eterna, para a morte eterna. Aqueles que estiverem salvos, por exemplo, a Bíblia diz que vai ser feito novos céus e nova terra, né? A Jerusalém que desce dos céus, né? Para nós habitarmos eternamente. Aleluia! Enquanto quem não está salvo, esse inferno vai ser lançado no outro inferno, que é no lago de fogo. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse inferno. O que a Bíblia diz sobre isso? Jesus ele falou sobre o inferno. Né? Algumas pessoas às vezes não entendem que não é uma invenção, né? Claro que às vezes as pessoas elas confundem, elas têm, às vezes veem filmes, alguma série ou leu algum livro que falava sobre o inferno, mas de uma forma alegórica, literária, e que traz muita confusão sobre o que é ou deixa de ser o inferno. Tem gente até que acha que deve ser um lugar muito legal, né? Muito joia. Só tem jogo, gatina e diversão, não tem nada a ver com isso. Ou criam alguns tipos, né, como o Inferno de Dante, algumas coisas que não estão na Bíblia, né? Então, o que seria esse lugar, né? É um lugar real, onde a Bíblia diz que ele simplesmente, a Bíblia descreve apenas como sendo um lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 8 e 9. Mateus 18, versículo 8 e 9 diz assim: Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta ou lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida, manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Claro que não é para você fazer isso literalmente, né? Mas ele está falando aqui da importância, do quão terrível é ir para o inferno. Porque às vezes as pessoas não entendem que às vezes um prazer humano, um prazer aqui na Terra, não tem valor nenhum comparado com a eternidade. Às vezes trocamos coisas que são banais pela eternidade. É disso que o texto está falando. E Marcos, capítulo 9, versículo 47, também fala sobre isso. Marcos, capítulo 9, versículo 47. A Bíblia diz: E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Veja que existe essa simbologia, né? De ser onde o verme não morre, que é um sentimento que a pessoa é uma morte eterna. A pessoa fica com uma morte completa, um afastamento completo de Deus, e isso causa um sofrimento nas pessoas que estão lá. Não é apenas por um dia, por 2 dias, mas é pela eternidade. Esse lugar, na verdade, queridos, ele foi criado não para nós. Ele foi criado para Satanás, para o diabo e seus demônios, para o inimigo que foi criado. Veja que ele é um ser imortal. Né? A parte espiritual, ela é imortal. Então, algum lugar tem que ser colocado. Né? Então, houve um julgamento. Ele já foi julgado, já foi condenado. Satanás, o inimigo, na verdade, Deus não tem inimigos. Né? Deus não tem inimigos. Satanás não está batendo de frente com Deus. Ele é um anjo caído, uma criatura. Deus é eterno. Não tem comparação. Deus não é um anjo. Deus é Deus. Aleluia. Onisciente, onipresente e onipotente. E houve uma condenação. E ele já está condenado para passar a eternidade nesse lugar. E como ele está completamente afastado de Deus, ele está afastado de toda a bondade. Ele está afastado de todo o amor. Daquilo que é bom. Então o desejo dele é ódio. É matar, é destruir. E tudo que ele quer é levar o máximo de pessoas para o inferno. Ele é o pior psicopata
que existe. E o desejo dele é levar o máximo de pessoas para sofrer junto com ele. Ele já sabe para onde ele vai. Ele já sabe que o destino dele já está traçado. Então, ele entendendo os princípios do mundo espiritual, ele percebe, opa, se eu vou para lá, as pessoas praticarem aquilo que eu pratico, praticarem aquilo que eu gosto, a minha vontade, o juiz que é imparcial vai ter que julgá-los como condenados e vai ter que colocá-los no mesmo lugar que eu. E aí ele entendendo dessas leis, é isso que ele quer fazer com as pessoas. Levá-las para o mesmo lugar onde ele está. Mas Deus quer salvar. Ele não quer que isso aconteça. Deus, mesmo sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele criou leis, criou ordem no universo. Existe uma ordem, existem leis, existe uma constituição, né, que é a palavra de Deus. E Deus, o próprio, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, a única coisa que ele não vai contra é contra a própria palavra. E como no mundo espiritual já estava determinado esse lugar de condenação, Satanás, percebendo isso, ele quer levar o máximo de pessoas para esse mesmo lugar de condenação. Onde que nós lemos que isso foi criado para o inimigo? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 41. A Bíblia diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja só, então o rei dirá, né, quando está falando sobre o julgamento final, ele vai lá: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja que o lugar não foi preparado para nós. Ele foi preparado para Satanás e seus demônios. E ele simplesmente usa dessa brecha para levar o máximo de pessoas para esse mesmo lugar. Logo após a morte, nós já falamos, né, aqueles que forem salvos, aqueles que não forem salvos, existe o inferno, no qual permanecem até o dia. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 16. Eu vou só reler rapidamente, mas nós já falamos semana passada, na live passada, quando nós falamos sobre o rico e Lázaro, né? Quando o rico ele foi levado ao inferno. Assim que ele morre, ele já vai para esse lugar. Lucas, capítulo 16, versículo 23. A Bíblia diz assim: no inferno, aconteceu, versículo 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado para os anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, fica bem evidente, fica bem claro, que no mesmo instante que a pessoa morre, ela já é levada para esse lugar, que seria o Hades, né? O Hades porque é o grego, né? No grego ali, a palavra que aparece no original é Hades. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, também fala sobre isso. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Veja que, no final, esse mesmo inferno, né, esse Hades, vai ser lançado no outro inferno, que esse ainda não foi inaugurado, que é o lago de fogo, que é o Gehenna, esse sim. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo, e esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui também nesse mesmo texto, né, de Apocalipse 20, ele fala ali, né, que nesse lago de fogo, o inferno, serão lançados também o Satanás, né, o diabo, a besta, o falso profeta e todos que não forem achados
achados no livro da vida para o tormento eterno. Então é uma coisa muito séria, na verdade, isso que nós estamos falando, né, queridos? Ele fala aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Algumas pessoas têm uma visão sobre o inferno como sendo o lugar onde Satanás reina, ou que ele governa, como sendo o reino dele. Não, queridos. O inferno é o lugar que foi criado para Satanás e seus demônios serem atormentados, para eles sofrerem pela eternidade, para eles serem aprisionados. É a prisão de Satanás. Não é o reino de Satanás, é a prisão dele. Ele quer levar o máximo de pessoas para essa mesma prisão. Então não tem nada dessa visão. Às vezes algumas pessoas têm, né? Pensam que lá no inferno tem um trono lá em Satanás. Não. A continuação fala: viu um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos. Esse trono branco não tem nada a ver, não é o trono de Satanás, é o trono de Deus. O trono branco é o trono de Deus, né? Onde nós vamos, todos nós devemos estar um dia, onde ocorrerá o julgamento. Os grandes e os pequenos postos diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Apocalipse 20, versículo 12. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava inscrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. A Bíblia não explica como que vai ser detalhadamente isso, mas existe o galardão. Então, talvez no inferno também haja alguma coisa nesse sentido. Mas há uma espécie de diferenciação, uma análise ali pelas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E aí esse inferno vai ser lançado no outro inferno, que esse ainda não foi inaugurado, que é o lago de fogo. Então, a segunda morte, o lago de fogo. Tipos de pessoas que serão lançados no lago de fogo. Eu provavelmente não vou ler todos os textos, queridos, mas eu vou ler alguns textos aqui, sim. Apocalipse 21, versículo 8. Se você quiser, você pode anotar na sua casa e ler. Ali tem lista de coisas, de pessoas que não serão salvas, pessoas que serão lançadas nesse lago de fogo, que vão perder a eternidade. Apocalipse 21, versículo 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, e também a segunda morte. Em 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 10, nós temos outra lista ali, depois anota na sua casa aí. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10, fala uma série de pecados que levam à morte eterna. Depois nós temos também Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, cita um monte de pecados e coisas que, se a pessoa continua praticando, ela vive nesse pecado, ela não se arrepende, não confessa o pecado e não deixa esse pecado, e ela leva isso para a vida dela até o fim, ela perde a vida eterna, ela não tem a vida eterna. Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, esse eu vou ler. Da Senhora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro
como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então existem vários textos que têm essas listas, têm esses princípios que mostram se a pessoa vai ou não vai ser salva. Jesus falava, tem textos falando sobre isso. Em Efésios capítulo 5, versículo 5 fala também sobre isso. Mateus capítulo 13, em diante ali, ele cita algumas coisas, né? Jesus fala ali algumas parábolas que têm a ver sobre essa separação que vai ocorrer no final. Efésios capítulo 5, nós podemos ler também rapidamente aqui. Efésios capítulo 5, versículo 5 diz assim: sabe, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento ou que é idólatra, que tem herança no reino de Cristo e de Deus. A impureza, né? Tudo aquilo que é relacionado à sexualidade, que é contrário à palavra de Deus, né? Fora do casamento, de uma maneira que não é da vontade de Deus, também está incluído nisso aqui, né? Quando eu falo impuros, né? Se não me engano a palavra é pornos aqui, né? Que envolve vários tipos de coisas relacionadas à sexualidade fora do casamento, fora do matrimônio. Mateus capítulo 7, versículo 13 também faz um alerta de como nós temos que estar preparados e buscando o Senhor. Mateus capítulo 7, ele fala, versículo 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Então ele não coloca como algo simples, fácil. Jesus que está falando aqui, esse é o sermão do Senhor Jesus. E ele fala: cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Ele fala inclusive de pessoas que às vezes aparentemente estão servindo ao Senhor, que muitas vezes vão chegar no Senhor e ele não vai conhecer. Pelos seus frutos conhecereis. Ou seja, a pessoa tem que ter o fruto do Espírito, tem que ter o amor na vida dela. Ela tem que andar em obediência e santidade, de acordo com a palavra de Deus, para ser salva. Não basta ter um chamado, um ministério para ser salvo, né? A pessoa precisa praticar a palavra de Deus. E aí ele fala: assim toda árvore que boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Versículo 22. Muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, mesmo os dons do Espírito Santo, embora quando nós andamos de obediência, nós conseguimos... isso é um princípio também para a liberação mais do poder de Deus sobre nossas vidas. Isso não é um selo de garantia de santidade. Às vezes a pessoa pode ter sido usada por Deus e não estar, nesse momento, praticando a vontade de Deus. Tem que estar em obediência, o relacionamento, andar em amor, andar na vontade de Deus. Isso é o principal. Hoje que ele fala, alguns vão dizer Senhor, Senhor. Porque o princípio básico para sermos salvos é declarar Jesus como Senhor e crer que Ele ressuscitou. Porém, apenas falar da boca para fora que Ele é o Senhor não significa que Ele é o Senhor. Aceitar Jesus como Senhor quer dizer tomar Ele como nosso dono. A partir de agora o Senhor é meu dono, eu quero fazer a Tua vontade. O Senhor é o Senhor da minha vida. Eu quero fazer a Tua vontade perfeita. A partir de agora eu quero ler a Tua palavra, eu quero buscar a Tua vontade, eu quero ir para a igreja. Eu quero fazer a Tua vontade, Jesus. Isso é realmente declarar Jesus como Senhor. É isso que é o princípio básico, inicial para sermos salvos. Romanos capítulo 10, versículo 9, fala assim: que tua boca confessar Jesus como Senhor e teu coração crês que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Esse é o básico, esse é o princípio inicial para sermos salvos. A Bíblia diz que Deus não quer que o homem vá para o inferno, e sim que todos se salvem. Porém, Ele é justo. Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. O desejo de Deus é que
todos sejam salvos. Ezequiel 18, versículo 23. Mas existem princípios, existem leis no mundo espiritual. Por isso que Ezequiel capítulo 18, versículo 23 diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que ele se converta dos seus maus, dos seus caminhos e viva. Ou seja, ele está falando aqui, né? Que em primeiro lugar o que Deus quer é que aquela pessoa se converta, transforme. Mas Deus é justo. Amém? Nós vemos também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Até sobre a volta do Senhor Jesus, algumas pessoas acham que está demorando. E a Bíblia diz que até essa demora tem a ver com a longanimidade, com a misericórdia de Deus, para que mais e mais pessoas tenham a oportunidade de serem salvas. Porque às vezes, se Jesus voltasse naquele momento, ainda muitas pessoas que daqui a 2 dias, 3 dias iam se converter e iam perder a salvação. E Deus é longânimo, Ele ainda é misericordioso. Está dando tempo para as pessoas. Em João capítulo 6, 6:40 também é um texto importante. Eu não vou ler agora. Mas também existe outro que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Algumas pessoas acham que algumas pessoas foram predestinadas para... Deus não quer que ela seja salva. Não, Deus quer que todos sejam salvos. A oportunidade está disponível para todos. Mas, infelizmente, muitas pessoas não desfrutam disso. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz assim. Versículo 3, versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja só o que o texto falou aqui. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, que todos se convertam, todos venham para Ele, se arrependam e recebam a vida eterna. Mas infelizmente muitas pessoas não desfrutam disso. Não se convertem ao Senhor, não voltam-se ao Senhor e acabam não experimentando essa graça. Então, primeira coisa, primeiro passo para ser salvo, a pessoa precisa arrepender dos pecados, declarar Jesus como Senhor e crer que Ele ressuscitou entre os mortos. Mas também a Bíblia nos fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Basta nós lermos textos como Filipenses capítulo 2, versículo 12, e Hebreus, capítulo 10, do 25 ao 30. A Bíblia também nos mostra que as obras, elas acompanham sim a salvação. Elas não dão salvação. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10, assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é por obras. Mas a continuação do versículo 10 diz assim: mas somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Nós não somos salvos por obras, mas para as obras. As obras acompanham. A pessoa diz que se arrependeu, né? Mas ela continua andando, né? Então não se arrependeu. Ela declara Jesus como Senhor, mas ela desobedece, então não declarou realmente, né? A fé, ela tem que ser acompanhada da obra. A Bíblia diz lá em outro texto que fala sobre isso, é Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26, fala da importância, fala que a fé sem obras, ela é morta, né? Se eu falo, não, no meu coração eu creio em Jesus, não, e as suas atitudes falam totalmente o contrário, tem alguma coisa errada aí, né? Não está concordando muitas vezes a atitude, né, a vida daquela pessoa com o que ela diz que crê. Outras palavras, ela não se converteu realmente, né? Muitas vezes.
Precisa as duas coisas concordarem, embora a Bíblia nos mostra que há um crescimento. A pessoa vem para Jesus, ela está começando, é como um bebê espiritual, ela está crescendo, desenvolvendo e tudo mais. Mas ela precisa crescer, ela precisa, como nós falamos ali, desenvolver a salvação com temor e tremor para a igreja, começar a orar, buscar a palavra de Deus e dia por dia ser transformada pelo Senhor Jesus. Porque sem Ele nós não conseguimos. Não é por nossa força, não é por violência. Ele não vai nos forçar a fazer a vontade dele. Não. Mas Ele vai sim nos capacitar. E nós precisamos sim da capacitação do fruto do Espírito para que possamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus, para o nosso fim e termos a vida eterna. Amém, queridos? Vamos orar agora. Se você tem algum pedido de oração específico, pode escrever o seu pedido. Senão nós vamos orar de modo geral. Para o Senhor Cláudia Pereira, para o Senhor todos que estão assistindo. Vamos orar agora. A Bíblia diz que tudo quanto tu pedires ao Pai, crede que receberes, assim será convosco. Se alguém disser a uma montanha, levanta-te e lança no mar, não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ela. Então, falando que eu estiver orando, quero que você já comece a imaginar o seu pedido realizado. Isso é fé. Né? Você já vê feito. Às vezes a gente fala, ora algo, mas o seu coração está longe daquilo. Você não está visualizando aquilo, vendo aquilo. No seu coração aquilo não vai acontecer. Por isso tem que ser esse conjunto. Crer no coração, declarar Jesus como Senhor, crer que Ele ressuscitou. Quero inclusive que nesse momento, se você está com dúvidas sobre a sua salvação, comece a falar com o Senhor. Eu quero que você faça uma oração comigo e faça das minhas palavras as suas palavras. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio em carne, morreu, mas ressuscitou por mim. Eu te aceito como meu Senhor. Salva minha vida e a minha família. Perdoa-me pelos pecados. Eu perdoo, em nome de Jesus, a todos que me ofenderam. Eu rejeito a Satanás e seus demônios. Enche-me do Teu Santo Espírito e ajuda-me a fazer a Tua vontade. Obrigado, Jesus, pelo Teu perdão, pelo Teu sangue que me limpa. Obrigado pela vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa apenas eu orar por você. Pai, eu apresento cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Que o Teu Espírito agora sopre sobre os lares, sobre as famílias, sobre as pessoas que estão assistindo essa live, esse vídeo. Que o Teu fogo venha, Senhor, queimando do alto da cabeça, a planta dos pés agora. Em nome de Jesus. Que Teu fogo venha, Senhor, queimando do alto da cabeça, a planta dos pés de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Curando os enfermos agora. Libertando os cativos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem sobre o Teu fogo, Senhor. Pela fé, Senhor. Põe minhas mãos sobre as pessoas que estão assistindo essa live, esse vídeo. Vem com o Teu fogo queimando a cabeça, plano dos pés de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Orabandaralabashi. Recaralabanduro, Shekiandaralabashi. A Cláudia pede oração pelo Pedro. Pede oração pelo Pedro que não está bem, com muita febre. A Ellen está levando ele no hospital. Vamos orar. Em nome de Jesus. Que tenha um rápido restabelecimento. Pai, apresento diante do Senhor a vida, Senhor, da Cláudia Pereira, Senhor. Do Pedro, Senhor. E da Ellen agora, Senhor. Em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade eu repreendo agora em nome de Jesus na vida da Ellen, do Pedro, da Cláudia, que sai agora em nome de Jesus.
Em nome de todo pânico, todo nervosismo, toda ansiosidade, todo espírito de morte, enfermidade, tentando contra a vida deles, fora em nome de Jesus. Luz de cura, milagres operem agora na vida do Pedro, da Ellen, das pessoas que estão ali com o Pedro, Senhor. Em nome de Jesus, toda infecção, toda inflamação, toda febre que causa essa febre no Pedro, que vai embora em nome de Jesus. Toda febre que causa febre no Pedro, que vai embora em nome de Jesus. Anjos de cura, milagres estão operando na vida dele, em nome de Jesus. Sabedoria e entendimento aos médicos, aos enfermeiros, seja rápido o atendimento. Claro, em nome de Jesus, a paz sobre o coração deles. Rapidamente ele já vai estar 100% recuperado, assim como toda a família. Obrigado, Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Deus abençoe a todos, com o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Quero lembrar os irmãos também que amanhã nós temos live lá no meu Instagram. Se não me segue no Instagram, me segue lá, @pastorlorian. Sexta-feira nós temos a Noite da Libertação, às 19h30, na rua Henrique Degref 241. Domingo, às 19 horas, no mesmo endereço. E de sábado para domingo teremos as 24 horas de oração. Então você que faz parte do grupo do WhatsApp, não se esqueça de já se preparando, se organizando para colocar o seu horário ali no mínimo 1 hora, para estarmos juntos em oração. Também, se você deseja entregar dízimos, ofertas, doações para a comunhão cristã da reconciliação, você pode fazer isso mandando Pix usando o CNPJ que está na descrição do vídeo. O CNPJ da igreja é 09-468-671-000-156. Esse é o CNPJ da Comunhão Cristã da Reconciliação. Então vai aparecer lá que é Comunhão Cristã da Reconciliação também, que é para o PagBank da igreja, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, né? Com o amor do Pai, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo esteja com todos, fiquem na paz e até a próxima, em nome de Jesus, se Deus quiser. Quero lembrar também as mulheres que dia 10 de junho, vai ser um sábado, às 16 horas, vai ter o Café das Mulheres. O Café das Mulheres, que é um culto, né? Tem um culto ali, com louvor, uma mensagem específica para as mulheres, né? Bem crendo em milagres, creio que Deus vai operar na sua vida. Traga as suas amigas, né? Parentes, né? As mulheres aí que você conhece. E depois também na celebração vai ter um café colonial ali, além de sorteios, né? Uma cesta de café e alguns brindes. Tá bom, queridos? Para participar, basta estar presente. É entrada franca, gratuito. Tá bom? Deus abençoe a todos e a todas. Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.